abençoados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 1, do verso 46 até o verso 55, nós temos aqui o Cântico de Maria, que diz assim: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, e encheu de bens aos famintos, despediu vazios os ricos, e amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão, da sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. E esse aqui então é um cântico de Maria, ao então ficar sabendo que dentro do seu ventre ali, Deus havia colocado para nascer então o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E qual é a importância então para nós cristãos hoje, o Natal? Como nós olhamos na semana passada um pouco sobre essa encarnação de Cristo Jesus, a gente pode se perguntar então o porquê do Natal, não é? O porquê também Deus Todo-Poderoso, que Ele veio fazer em nosso meio, meio dos seres humanos pecadores como nós. Nós vamos ver nessa noite 3 características dessa importância do Natal. Primeiro, o Natal ele aponta para a vida. O eterno Deus, aquele que é autoexistente, aquele que é todo-poderoso, o Elohim, o Criador, não é? O Yahvé, aquele que existe, que é a vida, não é? E por que ele veio habitar em nós? João 1,14 nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus então se fez homem, desceu dos altos céus para habitar entre nós. Deixou o seu trono de glória para vir nascer então numa estribaria suja, fedida e entre os animais. Não havia lugar nem mesmo para o Filho de Deus nascer. E qual seria o motivo então que motivou o próprio Deus a enviar o seu Filho? Primeiramente, o nosso estado diante de Deus era de miséria. Estávamos longe e mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos sujos, fedidos e mortos. Lá em Efésios capítulo 2, verso 2 a 3, Paulo nos mostra um pouco disso. Ele faz: os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E quando então conseguimos compreender esse nosso estado, não é, de miséria, a gente consegue entender, não é, que sem um Salvador a gente não consegue mudar a nossa condição. Então a gente consegue olhar para o Natal, né, para o nascimento do nosso Salvador, nascimento daquele então que veio nos limpar a sujeira do pecado, e assim então vamos conseguir olhar para a sua palavra num total e ver que toda ela está se referindo ao seu próprio Filho, a obra dele em nossas vidas. E assim como lemos Isaías capítulo 9, versos 2 e 6, diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Verso 9: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então o nascimento de Cristo Jesus nos trouxe esperança, pois o nosso Deus se encarnou com o objetivo de nos salvar, o objetivo de nos dar a vida, veio para dar vida pela adoção de filhos, diz lá em Gálatas 4, verso 5. Né? E agora em Cristo, né, nós podemos ter vida com Ele. Efésios 2:1 diz: e Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A vinda de Cristo Jesus foi para que pudéssemos viver. E fomos então adotados, feito agora da família do próprio Deus.
em João 1, 12, 13 nos diz também referente a essa nova vida, né, em Cristo Jesus. Ele fala que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o Natal, meus irmãos, ele aponta para a vida, por isso que ele é importante. Mas o Natal também ele aponta para a morte. A encarnação do Filho de Deus, a encarnação de Cristo Jesus, foi para a nossa reconciliação com Deus. E o ponto máximo, então, dessa reconciliação, o ponto máximo da vida do Senhor Jesus Cristo foi sua morte lá na cruz, onde ele se tornou obediente, né, como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2, verso 8, obediente até a morte e morte de cruz. E a ira de Deus, então, que por causa do pecado, que deveria ser então descarregada em nós, foi colocada em Cristo Jesus, a ponto dele exclamar, né, lá na cruz do Calvário, em Mateus 27, 46, Deus meu, por que me desamparaste? Esse Cristo, então, nosso Cristo, anunciou que desde o início do seu ministério, ele deveria vir, veio para morrer, não é, para entregar a sua vida para aquele, então, pecador, miserável, então, que não teria condições de autossalvar-se, mas ele precisava, então, de um Salvador, e era Cristo Jesus. E mesmo após a sua morte na cruz, até mesmo seus discípulos ali, eles não acreditavam e não conseguiam entender, não é, por que Cristo deveria morrer. Mas era necessário que ele morresse para que nós pudéssemos viver, pagando o preço pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. E por isso, então, hoje nós devemos andar e viver em novidade de vida. Olha lá, João, capítulo 13. João 13, 36 ao 38 diz: Perguntou Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não me podes seguir agora, mas mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te daria minha própria vida. Jesus respondeu: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Os próprios discípulos ali de Jesus não estavam compreendendo a morte do Senhor Jesus Cristo. E essa morte de Cristo Jesus, então, foi para que nos trouxesse vida. E essa morte também é uma morte a qual nós devemos olhar para ela e devemos também viver baseado nessa morte. Olha lá, 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz que: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele então que por eles morreu e ressuscitou. Romanos 6, 1 e 2 também diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, meus irmãos, quando a gente olha para essa morte aqui, a gente deve entender que nós também já morremos para o pecado. Ele já nos deu vida. E a gente então não deve mais viver pecando. A gente deve agora viver como filhos do Senhor, né? Vivos para a glória dele. Devemos viver como mortos para o pecado e vivemos então em uma novidade de vida. E por fim, então, o Natal aponta para a vitória do Filho de Deus. O Natal aponta então para a vida, o Natal aponta para a morte do Senhor Jesus Cristo, e ele aponta para a vitória do Senhor Jesus Cristo. Nada faria sentido se o Filho de Deus deixasse a sua glória dos altos céus, viesse ao mundo como um servo sofredor, ser esmagado, moído, rejeitado, pendurado no madeiro como criminoso, né? E ficasse apenas por isso mesmo. Mas ele não permaneceu ali, a palavra do Senhor nos diz que ele venceu a morte, né? Ele esmagou a cabeça da serpente, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu, né? E ele morreu então para que nós pudéssemos viver. E ele ressuscitou e cumpriu a justiça do Pai, venceu o pecado, venceu a morte e venceu o diabo. E todo aquele que crê nele não será confundido, mas será salvo, nos diz em Romanos 10, 11. Jesus conforta seus discípulos, então, dizendo que ele está indo para o Pai, né? Mas que eles ainda não podem ir, porque ele vai preparar lugar para os seus filhos. João 14, 1 e 3 diz: Então não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for
e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E como filhos de Deus, estamos aguardando a sua vinda, não é? Onde tudo e todos se curvarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas enquanto isso, como nos diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 6, 12 a 16, né, nós devemos então combater o bom combate da fé, tomar posse então dessa vida eterna para a qual fomos chamados, de que fizeste então a boa confissão perante as testemunhas. E Paulo ainda fala: exorto perante Deus que preserves a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez então a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, e quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e o poder eterno. Amém. Então a gente olha para essa vitória de Cristo Jesus, né? Vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo propriamente o diabo. Enquanto isso, a gente deve então viver nessa vitória já alcançada em Cristo Jesus, como nos diz também em Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1, no verso 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, né, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Né? Versículo 5, nos predestinou para ele, como para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. O versículo 6, para a adoção da sua graça, para louvor da sua graça e glória, não é? Que nos concedeu então gratuitamente no amado. Não é? Verso 7, no qual então nós temos a redenção pelo seu sangue, remissão pelos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Né? Então a gente olha para o próprio Cristo Jesus e vemos que ele já venceu em nosso lugar. E ele mesmo já concedeu bênçãos aos seus filhos. A bênção hoje é de nós já temos o nosso Salvador, que já morreu em nosso lugar, que já nos salvou, que foi preparar lugar, mas que virá na sua segunda vinda para levar a sua igreja, para levar a sua família com ele. Olhamos então, meus irmãos, para a importância do Natal e vemos que o nosso Salvador nasceu. Assim como Lucas capítulo 2, verso 10 a 11, né? Não temais, eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu aquele que morreria para nos salvar e nos garante a vitória final, pois ele venceu o pecado, a morte e o diabo. E a vitória de Cristo Jesus nos garante que também venceremos com ele. Assim como diz 2 Timóteo 2, 11 e 12. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo não houve lugar para o seu nascimento. Mas, irmãos, eu te convido a abrir o seu coração para que o Senhor Jesus Cristo venha brotar no seu coração, para que o Senhor Jesus Cristo venha trazer vida a você também. Por isso eu quero orar por você. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, entendemos, ó Pai, na Tua palavra, quão importante é o Natal, ó Pai, o nascimento do nosso Salvador. Nos traz vida, ó Deus, essa somente ligada em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, ó Pai. Nós estamos ligadas a ela. Assim, Deus, nós entendemos, ó Pai, que só podemos ter vida em Cristo Jesus. Entendemos também, ó Pai, que esse significado do Natal é que nasceu o nosso Salvador. Nasceu aquele que iria morrer pagando o preço pelos nossos pecados. Ó Pai. E entendemos isso, ó Pai, e queremos glorificar o Teu nome, porque mesmo se nós mesmos morrêssemos, ó Pai, nós não conseguiríamos pagar o preço pelos nossos pecados. Somente Cristo Jesus poderia pagar o preço pelo nosso pecado, pois era santo, sem pecado, justo e fiel. Assim, Deus, eu agradeço ao Senhor, porque através da vida do Teu Filho, através da morte do Teu Filho na cruz do Calvário, hoje nós recebemos a vitória. Porque Cristo Jesus já venceu o pecado, já venceu a morte, esmagou a cabeça da serpente. E o Senhor, ó Pai, já venceu o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, a saber, o diabo. Se nós agradecemos ao Senhor
E suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, para, Deus, andarmos olhando para Ti, para glorificarmos e bendizermos ao Seu santo nome. Perdoa os nossos pecados. Nos ajude, ó Pai, a compreender e a viver o Natal, o nascimento do nosso Salvador, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. E assim que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma noite abençoada pelo Senhor, um final de ano também guardado e abençoado pelo Senhor. Deus abençoe.